Não consigo conceber, à luz das Escrituras, que Deus tem projeto para você e para mim, com Ele, em níveis superficiais. Deus sempre nos busca achar e nos levar a águas mais profundas. Não é possível um relacionamento com Deus na superficialidade do seu ser. É da intenção de Deus que nós mergulhemos cada vez mais profundo em quem Ele é, no seu caráter e nas suas virtudes. Paulo entendeu isso muito bem na compreensão que nós tenhamos de Jesus, e ele não falou apenas de profundidade, mas falou de largura, comprimento e altura. Em toda a totalidade que nós conheçamos o Senhor, em todas as dimensões possíveis. Quando eu era ainda seminarista, eu orei ao Senhor com muita sinceridade, dizendo: Senhor, me faça ser um homem relevante para o teu povo, e jamais, qualquer momento que eu vier a pregar a tua palavra, que eu jamais pense em coisa menos que profunda. Então, em nenhum momento, seja num devocional, seja num culto doméstico, seja aqui à noite, eu tenho algum compromisso mais com profundidade do que outro. E eu acredito que é assim que a gente vai conhecendo cada vez mais o Senhor. O culto doméstico displicente torna esse culto irrelevante. Porque a palavra do Senhor é a mesma. Então, quando nós abrimos as Escrituras, seja num culto para 100, ou seja num encontro para 20, ela vai nos fazer tremer. Porque é a verdade do Senhor revelada, exposta e explicada. E automaticamente todos os seus ouvintes serão transformados e não mais receptadores de informações. Então nós não acreditamos que aqui nesse local seja uma transmissão de informação. Nós acreditamos que nesse local existe um ajuntamento onde os olhos de Deus estão voltados e o seu interesse é total para que haja transformação nesse lugar. E é isso que a gente entende quando a gente abre as Escrituras. Hoje quero falar sobre essa profundidade. A minha proposta hoje como mensagem, de manhã nós falamos de totalidades bíblicas no Evangelho de João a respeito de Jesus. Todas, 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 todas. Hoje eu quero falar ainda no mesmo caminho, refletindo na mesma direção, de algumas totalidades para uma vida profunda com Deus. Não sabemos jamais, isso não é clichê, chavão, mas é verdade, como nós estamos de fato. Muitos de nós estamos, sim, experimentando tempos profundos com o Senhor. Muitos de nós, não. Muitos de nós estamos passando por um momento superficial com Deus. Esfriamento espiritual. Um tempo difícil, um tempo meio árido. Um tempo onde nós oramos e não sentimos. E o sentir passa a ser mais determinante do que convicções. Isso é uma indicação de que a gente não está passando um tempo muito bom. E a minha proposta hoje é convidar você, em oração, abrirmos a palavra e pedirmos que o Senhor nos ajude a entender algumas totalidades da Bíblia, para que nós possamos, sim, sermos homens e mulheres de relacionamentos profundos com Deus. Amém? Primeiro texto. Todos os versículos serão projetados aqui, e em respeito ao contexto, mas caso você queira abrir na sua Bíblia e conferir na sua Bíblia, será muito bom. Então, o primeiro texto que eu peço que você abra é em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E vamos para a primeira totalidade de uma vida profunda com Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Nós sabemos até de cor esse texto, se você tem um pouco mais de familiaridade com a Bíblia e na caminhada cristã. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás, pois, o Senhor, vírgula, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui está um texto difícil de explicar. Por quê? Porque ele é explícito nele mesmo. E todo texto que é muito fácil de entender, ele é difícil de explicar, porque nós corremos o risco de complicar o que já é tão claro. Como eu quero jamais, como eu orei, complicar alguma coisa, nós tentaremos simplificar ao máximo o que já é muito compreensível. Pensa comigo um negócio aqui nesse texto, o que é que o Senhor quer? Primeiro, o que que o Senhor espera de mim na relação? Que eu tenha o quê? Devoção, compromisso,
comprometimento, ardor, fogo. O que o Senhor quer que eu tenha com Ele? Amor. Qual foi o ponto que o Senhor falou em Éfeso? Dizendo que vocês são fortes, vocês são firmes, vocês são intensos, é uma igreja viva, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Toda relação comigo não se pontua em ritual, toda relação comigo se pontua no amor. Porque assim, eu amei você de tal forma, na totalidade, que eu dei para você não o refúgio do céu, mas eu enviei o meu filho a você. Automaticamente, um amor que dá tudo, ele não poderia ter um percentual displicente como retorno. Se eu dei para você um amor total, o retorno seu a mim, eu só aceito se for tudo, totalmente. Então é amor. Porque nada pode ser mais voltado ao tudo que não seja o amor. Porque se não for por amor, é percentual. Ou então não é amor, é obrigação. E se é percentual ou é obrigação, não é amor. E é isso que eu quero. E se a gente pensa que há um Deus diferente no Novo e no Antigo Testamento, esse texto já desmonta um pouco essa tese. Porque há o mesmo Deus. Ele não está reivindicando aqui matar animal. Ele não está reivindicando o ritual no tabernáculo. Ele não está reivindicando uma cerimônia correta. Ele está dizendo que você e eu, nós só podemos corresponder ao que Ele é e o que Ele faz com amor. E como esse amor é mensurado? Com a totalidade. Todo coração é uma convicção. Toda alma, sentimento. E toda força, volição. Toda força é aquilo que você vai fazer. Toda alma é aquilo que você vai sentir. E todo coração é tudo que você vai ter por convicção. Então, vamos lá. Eu quero que você me ame, não como entretenimento, mas com entendimento. Eu quero que você me ame de todo o teu coração, porque assim não será por conveniência, será por convicção. Eu quero que você me ame com todas as suas emoções e não com simulações. E eu quero que você me ame com toda a tua força e não com omissões. Glória a Deus. Porque pode ser que haja uma ideia, hoje, na mente cristã, de conveniência, de simulação e de omissão. E se isso encaixa em muitos perfis de cristãos hoje? É mais pela conveniência, existe muita simulação e muita omissão. Amar a Deus com todo o coração, alma e força é aquilo que Ele quer que desmonta isso. Por isso que é assim que eu quero que você me ame. Eu já te digo como você pode me amar. Então não é o teu amor sincero, é o meu amor definido. Eu estou amando Deus e Deus sabe que eu amo. Não, não é quem define, é o teu amor. Quem define é o jeito que Ele diz que deveria ser amado. Se você é casado já por algum tempo, você sabe que não adianta você declarar amor à sua esposa. Porque ela vai te dizer como é que ela quer ser amada. Às vezes dá certo. Mas ela vai dizer assim, o jeito que você me ama não corresponde ao amor legítimo de uma esposa. Então não adianta muito declarar. Mesma coisa, o Senhor diz como é que Ele quer ser amado. Eu acho extraordinário que o Senhor Ele coloque exatamente do jeito que Ele diz. E o jeito que Ele diz é o que é. E a gente tem que se submeter ao que está escrito. Tipo, assim, Paulo entendeu isso, falando sobre força. Colossenses 3:23. Em Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz assim, tudo, totalidade. Quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, totalidade, como para o Senhor e não para homens. Repito, Colossenses 3:23. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça de todo coração. Viu as totalidades? Isso é ação.
E o que eu acho fantástico aqui nesse texto, compartilho com vocês, é como o Senhor não usa o elemento comparativo. Tipo assim, eu quero que você me ame segundo a força do Paulo. Eu acho extraordinário, todas as vezes que eu li esse texto, isso salta do meu coração e isso para mim é libertador. Eu quero que você me ame segundo o coração do Noé. Eu quero que você me ame segundo a alma do Moisés. Eu tenho um elemento comparativo contigo. Louvado seja o Senhor, Ele não nos compara com ninguém. Eu quero que você me ame segundo a tua força. Aí assim, eu não tenho força, isso para mim é suficiente. Eu só quero que seja sua e não uma farsa. Eu só quero que seja a tua e não uma imitação. Eu quero que você me ame segundo a tua força. Eu quero que você me ame segundo o que tu sabe. Eu quero que você me ame segundo aquilo que tu entende que eu sou. Coração, alma, ação. Porque eu quero um relacionamento de amor legítimo, não uma farsa. Eu não te comparo com ninguém. Por isso que eu quero que o nosso amor seja sincero, que quando nós entrarmos num quarto, eu e você vai orar, quem vai estar lá é um pai diante de um filho, não um Deus diante de um devoto. Nesta relação, as coisas vão se organizando. Aí a gente consegue ter uma vida profunda com Deus. Meus irmãos, uma vida profunda com Deus, sem amá-lo do jeito que Ele disse que era para amá-lo. Isso não vai dar certo. O máximo que a gente vai conhecer é onde é que fica uma igreja, mas nunca onde fica o Senhor. Por último, o que Deus é para mim? Amarás, pois, o Senhor. Nada mais é do que Deus, Ele é o meu Deus. Isso parece ser óbvio, mas só que para muitos isso ainda é confuso. Explico. Deus, Ele é o meu alvo de adoração. O Senhor, isso é indiscutível. Se Ele é o teu Deus, isso é uma decisão. Que Ele é Senhor, nós cantamos aqui, Criador dos céus e da terra, isso independe da gente acreditar nisso ou não. Ele é. Por mais que alguns prefiram acreditar que a língua de uma vaca veio por uma explosão entre dois planetas. Nós acreditamos que Ele criou a língua da vaca áspera daquele jeito, porque não podia ser de melhor forma do que daquele jeito. O bico do tucano foi Ele que decidiu as cores. Então, da mesma forma, foi Ele que definiu distância, medidas, alturas de todas as criações. Que Ele é Adonai, isso aí é indiscutível. Ou então, você precisa ter muita fé que foi um pipoco que deu em algum lugar na galáxia e criou tudo isso. Eu não vim de uma explosão, eu vim de um sonho de um Deus vivo. E nem vim de um macaco. Eu lamento muito contrariar Darwin. E fica uma dica para quem está estudando faculdade e tal, esses negócios. Isso é uma teoria. Isso não é doutrina. Isso é uma teoria. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que as maiores mentiras, elas vêm em forma de teoria? Porque a mentira não diz que é mentira. A mentira é uma mentira em nome da verdade. Deu para entender? Nunca Satanás, ele chega assim, trago para você uma mentira. Nunca. Ele vai dizer o seguinte, trago para você uma verdade. E tem muitos indícios de que isso é verdade. Ele jamais, Satanás inteligente da maneira que é, ele traria uma mentira esdrúxula para que nela nós viéssemos a crer. Toda mentira satânica, ela tem a cor religiosa, toda. Ela tem um cheiro religioso. Então vamos lá, uma pessoa, ela pode ter por Deus o seu próprio ventre e dizer que ela adora a Deus. Paulo falou isso em Filipenses capítulo 3, 19. Filipenses 3, 19, leio para vocês, dizendo, quem são os inimigos da cruz? O apóstolo Paulo fala, gente, tem uma turma aí que é inimiga da cruz. Quem é essa turma? Já falamos aqui e repetimos, Filipenses 3, 19. Quem são os inimigos da cruz? Primeiro, o apóstolo Paulo fala do destino deles. O destino deles é a perdição. O Deus deles é quem?
o ventre. O Deus deles são eles mesmos. Eles dizem para onde vão. Eles definem o que é certo e o que é errado. Eles dizem o que vai ser feito e o que não vai ser feito na sua própria vida. Eles são deuses. Ninguém há sobre eles, não há verdade sobre eles, ninguém os orienta, ninguém os define, ninguém os delineia, ninguém os dirige. Eles são suficientes, são deuses. Essa turma é inimiga da cruz. A gente pensa pensar assim, você pensar inimigo da cruz, você pensava em quem? A gente pensa no capeta, no demônio. O apóstolo Paulo não, ele diz os arrogantes, os autossuficientes, os soberbos. Essa turma é inimiga da cruz, porque o Deus dele é ventre e a única coisa que ele se preocupa é com as coisas da terra. Então essa turma é inimiga da cruz. Então deixa eu te dizer uma coisa, é possível uma pessoa ser soberba, arrogante, cheio de si e adorar a Deus? Está vendo como não dá? Porque ele já tem um Deus na vida dele. Quem é? Ele. Ele pode reconhecer que tem Senhor, mas esse Senhor não é meu Deus. Esse texto diz: ame o Senhor só se Ele for o teu Deus, porque não há outro. Aí você vai amá-lo de todo coração, toda alma e toda força. Por que então que não adoramos a um Deus nas totalidades do nosso ser? É porque nós já temos outro Deus. E o que fica para o Deus vivo e verdadeiro é percentual em tempos de crise, não adorações em qualquer circunstância. Vida profunda com Deus não é possível se não for na totalidade da adoração. Amém? Em segundo lugar, a vida profunda com Deus não é possível com toda a redenção. Leio Colossenses, vou para o Novo Testamento, Colossenses, capítulo 2, verso 13 e verso 15. É nesse texto que eu tiro esse princípio, que é aqui, aonde também só compreendendo essa verdade para ter uma vida plena com o Senhor na sua profundidade. Colossenses 2, do verso 13 ao verso 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na relação com Deus, só é possível ser profunda quando a gente entende que todos os nossos delitos foram perdoados. Isso é óbvio, talvez, para muitos. Só não é vivenciável para a maioria. Só não é vivido, só não é experimentado, só não é celebrado pela grande maioria. E explico o porquê na minha reflexão hoje. É porque muitos ainda não entendem que foram perdoados de todas as dívidas. Muitos vieram ao cristianismo com o senso de receber, de adquirir, e não de clamar. Muitos chegam diante do Senhor com alguma reivindicação e alguma reclamação, e não com um profundo desespero pelo pecado. O Senhor se tornou alguém que vai abençoar, e não alguém que vai matar. E o senso de que Deus vai me abençoar faz com que as igrejas fiquem lotadas em busca dessa bênção. E as pessoas não se aproximam com um desespero de se sentir perdidos.
Deixa eu só dizer uma coisa aqui que possivelmente não vamos gostar muito. Se você nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida a esse Deus, pelo que Cristo fez na cruz, deixa eu te contar uma coisa que você não vai gostar. E é muito bom que você não goste, para que você possa estudar isso para saber se é verdade. Você está condenado eternamente ao inferno. E não existe salvação para você. Não existe possibilidade do Senhor te aceitar se não for pelo sangue do seu filho, independente do caráter que você tenha. Porque não há salvação em nenhum outro que não seja no Filho do Senhor. Ele perdoou todos os nossos delitos. Significa que nós não temos como pagar pelo que fizemos. Ou Ele nos perdoa, ou Ele nos consome. E Ele decidiu nos perdoar. Como? Pela fé. Na graça do seu Filho, que pagou a conta por nós. Você confia que Ele pagou a conta? Eu disse, eu confio. Então você é todo pecador, de todo. Você é o que de merecedor? Disse, nada. Então por que você está reivindicando alguma coisa minha? Então isso muda no evangelho da prosperidade, isso muda nesse evangelho onde Deus é servo e o povo é cliente. Isso muda na ideia de que estamos em um hotel e Deus é o dono da rede para proporcionar a nós a melhor estadia possível, a melhor alimentação, a cama melhor possível, para Ele nos levar ao seu céu em muito conforto. Esse Deus não é bíblico. O Deus bíblico aponta o dedo na direção do homem e diz assim, você está perdido sem mim. Por isso, meus irmãos, amados da minha alma, eu não apresento mais o evangelho, saí dessa, louvado seja o Senhor, como se Deus fosse um mendigo e um pedinte de amor. Tipo assim, dá uma chance para Jesus, experimenta Cristo, e tu verás o tanto que Ele é bom. Não, experimenta muita coisa no mundo, sorvete, o Senhor não. Olha, essa igreja, ela está sentindo muito sua falta. Do fundo do meu coração, irmãos, eu não estou dizendo mais isso para membros. Do fundo do meu coração. Pastor tem que ir atrás, do fundo do meu coração. Eu não vou mais. Vou se for novo convertido. Vou se for alguém que esteja precisando. De novo, relembramos Lucas 15. Perdido é uma coisa, rebelde é outra. Perdido não sabe voltar, rebelde sabe. Porque quem está perdido não sabe o caminho de volta, precisa ser achado. Rebelde sabe e fica reclamando de igreja, reclamando de pastor, reclamando de membro, reclamando da música, reclamando do copo, reclamando da água, reclamando de todo mundo. Mas ele não é vítima, ele não é culpado. O Evangelho de Jesus põe o dedo na cabecinha desse ser e diz, você não vale nada. Você é um miserável, pecador, rebelde, hostil a mim, cheio de si, prepotente, arrogante. Na verdade, você pertence a um reino das trevas. E eu quero, pelo amor que eu tenho por você, ao meu nome, através do meu filho, remover você do império das trevas e transportar você para o império do meu amor. Mas isso decide. Porque Senhor eu sou, Deus eu sou. Se é teu, tu decide. Porque eu não vou competir com teu ego. Por isso que você precisa entender que eu não arrumo casamento, eu não dou emprego, eu não passo em concurso, eu não faço esses negócios. O que eu faço é te matar.
Glória a Deus, irmãos. Então, ele vai me matar. Então, o evangelho, ele serve para quê? O evangelho é para me matar. A ponto de eu dizer, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que morrer para viver, eu tenho que perder para ganhar. Isso é o evangelho de Jesus. Quando Jesus vai falar sobre seus discípulos, ele vai dizer assim, você, se não negar tudo quanto tem, até tu mesmo, tu não pode ser meu discípulo. Não é uma questão que vai ser difícil, é não pode. E quem disse foi ele. E é muito bom dizer, permitir que o mestre diga quem serão os seus alunos. É muito bom permitirmos, baixando a nossa bola, que o pastor diga quem são suas ovelhas. E não as ovelhas, numa presunção descomunal, diz assim, eu sou ovelha. E ele dizendo assim, não é, sou. E o Senhor dizendo, você não é, diz, eu sou. Isso é o agudo, o profundo, o absurdo da prepotência. Mas geralmente isso é formulado por essas tradições. Isso é formulado por ordenanças. Sabe por quê? Porque nós aprendemos comportamentos e não termos uma nova natureza. A gente tem repetido isso aqui e eu acho que vale a pena sempre, todas as oportunidades, a gente bater um pouco mais essa estaca. Parar de beber, parar de fumar, parar de torcer para o Flamengo. Essas coisas, isso não nos faz cristão. Isso é comportamento. Você deveria parar de beber para ter um pouco mais de dinheiro na sua carteira. Você deveria parar de fumar para ter um pouco mais de vida, se você quiser. E o Flamengo, deixa. Você tem muita coisa para entender que isso, se você precisava parar de adulterar, não é por mim. Você precisava parar de adulterar para ter caráter. E ser fiel ao voto que você fez no altar, meu amigo. Se não é a mim que você para de adulterar. Você deveria parar de adulterar, pelo menos para ser homem de caráter. Não é a mim. Então, se você para de adulterar, não significa que você é aceito por mim. Se você nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada com ninguém, baixa a tua bola, você não é aceito por causa disso. Porque isso não substitui o meu filho na cruz. Porque você é absolutamente perdido e totalmente devedor e completamente pecador. Então, se hoje eu não tomo uma decisão de crer no sacrifício de Cristo, eu não tenho salvação. Pode ser católico, pode ser episcopal, pode ser cristão evangélico, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser a religião que for. Não existe salvação fora de Jesus. E não é estar numa religião, não é estar numa comunidade ou debaixo de autoridade de qualquer pastor que nos faz pessoas aceitas pelo Senhor. Tem que parar de gritar. Relação profunda com Deus é só se eu entender a profundidade da minha perdição. Para que eu nunca tenha a ousadia de falar com o Senhor como se Ele me devesse alguma coisa. Para que eu nunca chegue diante de Deus e peça alguma coisa na premissa de que eu mereço. Porque eu nunca vou ter uma profundidade na relação com Deus, Ele me devendo alguma coisa. Então desencana, para com suas crisezinhas, eu também, porque Deus não me enviou o seu Filho para descascar nossos abacaxi. Ele enviou o seu Filho para redimir-nos de todo o nosso pecado. Terceiro, como é que a gente vai ter uma relação profunda com Deus? Eu uso apenas 4. Terceiro, 2 Timóteo 3, 16, 17. Estudamos 2 Timóteo aí nessa semana, estamos em curso. E esse texto possivelmente já seja familiar de muitos. 2 Timóteo 3, 16, 17. Começa com a totalidade, mas a respeito da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, isso é, maduro,
e perfeitamente habilitado, amadurecido o suficiente para toda boa obra. Toda a Escritura. Qual foi a maior tragédia da igreja na sua história? O abandono das Escrituras. Ponto. Não foi a saída do Espírito Santo, não foi mundanismo. Não, isso é consequência do abandono das Escrituras. Errais por não conhecerdes as Escrituras. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, e não como tu quer, do teu interior, isso é, não é comportamento, é mudança de natureza, fluirão rios de água viva. Então não é o que você tem que fazer, é quem você tem que ser. E como é que a gente vai se tornar a pessoa que tem que ser? Essa relação com Deus é possível em que nível da profundidade? A gente não faz ideia. Nós vamos chegar em níveis bem profundos. Por qual meio? Escritura. Por meio da Escritura. E essa Escritura, quando ela não é inspirada para nós, ela é colocada em armários empoeirados. Se eu começar a acreditar que esse livro não é inspirado por Deus, ler esse livro vai ser uma canseira. Ler esse livro vai ser um enfado. Ler esse livro vai ser assim, difícil. Oh, difícil. Eu começo a ler, não entendo, é difícil, é muito difícil, é um livro difícil, é muito difícil, ele é cheio de contradições, né? Ele tem contradições. Tem? Quais? Aonde ela se contradiz? É porque eu ouvi, né, que ela é cheia de contradições. Não, mas você leu. Leu entendendo que ela é inspirada, ou leu como um curioso, um estudioso? Ah, não, porque se foi como um curioso e estudioso, desencana, você não vai entender nada. Porque as coisas espirituais, elas se discernem não pela curiosidade, mas por um ambiente espiritual. Então, quanto mais curioso você for pelas Escrituras, e se a tua motivação é por curiosidade, mais confuso você vai ficar. Mas se você, por acaso, fechar os dois olhinhos e dizer assim, Deus, eu quero te conhecer, se prepare. Grandes coisas vão se revelar a você. Porque esse livro não é para atender a críticos. Esse livro é para revelar uma vida. Esse livro não se submete a crivo humano. Não é o homem que vai dizer que isso aqui é verdade ou mentira. Aliás, na história, nunca nenhum se levantou. Qual foi o reitor, ou qual foi o doutor, ou qual foi o PhD de Harvard que disse que esse livro é mentira? Quem foi, gente? Quem foi na história, nos Estados Unidos ou na Europa? Qualquer um estudioso, ou qualquer o máximo da inteligência. Por que eles nunca disseram que esse livro é mentira? E por que eles nunca disseram que esse livro é verdade também? Porque também nunca na história ninguém se levantou para dizer que é verdade. Também nunca na história ninguém se levantou que é mentira. Sabe por quê? Porque ela é autoridade sobre toda a criação. Se alguém levantasse e dissesse assim, é verdade porque eu estou dizendo, é quem está dizendo que tem mais autoridade do que ela. Quem disse isso? Não há um homem, não há nenhuma instituição. Existem críticos vazios, professor de faculdade maluco, que apenas diz assim, não acredito porque foi escrito por homem. Não, mas tenha coragem, tenha hombridade, seja pelo menos inteligente. Já, pelo menos, reforça a tua tese. Prova, então, que é mentira. Não, vem cá, dizendo que isso aí para todo mundo, que isso aqui é livro de homem. Vem cá, então prova. Faça isso qualquer professor, faça isso qualquer reitor, faça isso qualquer doutor. Nunca houve alguém na história, e não haverá, que diga que isso aqui é verdade, ou que diga que isso aqui é mentira, com provas, porque ele tem que ir ao céu. E essa pessoa não vai chegar lá. A palavra do Senhor é inspirada. E é inspirada por Deus. Muda quando a gente começa a tocar nesse livro. Sabe por que a nossa Bíblia é desprezada, rejeitada, é uma canseira, a gente mal escuta? Porque a gente reputa mais escritos relevantes para as nossas vidas do que ela. A inspiração deixou de ser uma verdade básica cristã.
apóstolo Pedro citou da mesma forma o seguinte, eu leio segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pedro ele tem um entendimento extraordinário sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao verso 21. Diz assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, 2 de Pedro 1, 19 a 21. Está certo? Isso. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Quer sair da escuridão? Só com revelação. Até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, isso aqui é a totalidade, nenhuma. Profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Saiba de uma coisa, não foi registrada aqui nesse livro qualquer interpretação que tenha vindo de natureza humana. Que livro é esse que a gente tem nas mãos? Toda a profecia e toda a Escritura foi guiado por um Deus que soprou nos corações dos seus escritores para que as suas mãos falassem aquilo que eles estavam entendendo da parte dele. Homens movidos pelo Espírito. Que livro é esse? Então, automaticamente, vida profunda com Deus só através das Escrituras. Meus irmãos, aquilo que nós acreditamos a respeito da Bíblia determinará o nosso fim. Você pode repetir comigo? Aquilo que acreditamos acerca da Bíblia determinará o nosso fim. E não somente isso, a nossa vida. A preocupação não é muito com o fim, é como é que a gente está vivendo hoje. Quarto e último, caminho para o encerramento. Deixa eu só dar duas garantias sobre a Bíblia. Sem a Bíblia, jamais a gente vai encontrar o caminho. Papo reto. Sem Bíblia, você nunca vai acertar a saída. De boa, de coração, jogo aberto, sem a palavra, você nunca vai achar o caminho. Nunca. E com a Bíblia, você nunca vai se perder. Guarde esses dois segredos, uma dica de um amigo, para que você jamais esqueça disso. Sem a Bíblia, você nunca vai acertar, e com a Bíblia, você nunca vai errar. Quarto e último, de uma vida profunda com Deus, é toda segurança. E aí vem um texto que nós sabemos muito bem, e além de sabermos esse texto, o problema é que a gente sabe do texto, mas desconfia da sua verdade. Romanos 8, 28 fala, sabemos que todas as coisas cooperam. Quantas coisas? Quais coisas? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra lá da primeira, que é amor, a relação com Ele? Então, os que amam a Deus têm tudo da parte que acontece na sua vida convergindo para o bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quero pedir sua atenção para a gente encerrar. Meus irmãos, você acredita mesmo nisso que está escrito aqui? Que tudo coopera para o seu bem? Então você é capaz de entender que uma tragédia vai ser uma cooperadora para que você seja uma pessoa melhor? Você acredita hoje que as lágrimas que você está derramando e a dor que você está sentindo é um projeto de Deus? Você consegue acreditar nisso? Se você não consegue acreditar nisso, você está em desespero.
e você está em angústia de alma, e eu não preciso ser profeta para você estar aí e dizer, ai meu Deus, alguém falou da minha vida para ele. Não, é porque é bíblico. É só porque é bíblico. Se você não confiar em mim, seja bem-vindo ao mundo dos desesperados. Porque tudo o que acontece com você, você está entrando em crise, e você está em ansiedade para não acontecer aquilo que você tem medo que aconteça com você. Porque você não acredita em mim, que tudo o que acontece contigo, eu vou convergir para o bem. Você não confia em mim. Você confia em ti. Por isso que eu sou Senhor, mas eu não sou o teu Deus. Porque você não me adora em todas as circunstâncias. Você reivindica aquilo que você acha que você tem direito. Sabe por quê? Porque você começou a relação comigo não como um devedor, mas como se eu precisasse de tu. Automaticamente, isso foi resultado de você não ler as minhas escrituras. Porque se você tivesse lido as minhas escrituras e parasse de ouvir profeta, você teria entendido que a tua caminhada até hoje está errada. Automaticamente, você jamais vai conseguir entender que aquilo que aconteceu com você ano passado fazia parte dos meus projetos para você. Porque acredite, nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Os teus, você inverteu. Você acreditou que nenhum projeto teu podia ser frustrado. Mas você já se preocupou em saber quais são os meus projetos? Não, sabe por quê? Porque a tua partida foi errada. Te disseram que eu precisava de tu. Tanto é que te perguntaram assim, você quer aceitar Jesus? Na verdade, meu amigo, é Jesus que te aceita. Mas como alguém te disse que é tu que aceita Jesus, tu é Senhor. Tá, eu vou dar uma chance para ele. Vem, Jesus, eu vou te aceitar. Entra aqui. Você está pensando que você está falando com quem? Com o Rei dos Reis? Com o Senhor dos Senhores? Com o Criador dos céus e da terra? É a gente que vai aceitá-lo? Ah, meus irmãos, a garganta vai para o espaço, mas não dou conta de falar isso leve. Eu não dou conta de tornar o ser humano acima do Senhor. Não dou conta de tornar as minhas angústias maiores do que a sua soberania. Eu não dou conta de aceitar os meus projetos são maiores do que os deles. Isso é inaceitável. Isso é um evangelho de demônios e não do evangelho do Senhor Jesus. Tudo o que aconteceu na sua vida está cooperando para o bem, porque eu te amo e é segundo o meu propósito, não é segundo o teu. Porque eu te chamei para o meu propósito. Eu não me ajusto aos seus planos. Por isso que quando eu mando, obedeça. Porque eu não estou pouco preocupado se você está pronto ou não está pronto. Se você tem vazio ou se você não tem vazio. Se você tem lacuna ou se você não tem lacuna. Eu sou Deus. Eu sei o que vou fazer com você. Eu te sustento. Eu vou te visitar. Eu vou preencher. Eu vou te curar. Mas nunca eu me submeterei aos seus projetos. Não sou eu que me submeto aos seus caminhos. Não comece algo errado e peça para que eu abençoe. Eu não sou menino para me submeter a você. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu não sou o teu Deus. E isso é que está definido hoje à noite. Porque se eu for o teu Deus, você vai fazer o que eu quero e não o que você quer. E o que está definido hoje aqui, escolha quem é o seu Deus. Se é o teu ventre, vá, porque o teu fim é perdição. Se for eu, venha, porque o teu fim é salvação. Mas venha como absoluto perdedor e totalmente devedor. Para que eu só assim possa te perdoar. E não venha para que eu dê jeito na sua vida, porque a sua vida não tem jeito. Eu tenho que te matar para fazer uma nova criatura. Entendeu, Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Você não tem melhorias. Eu não sou um Deus que vou restituir coisas para você. Aliás, eu vou te salvar dessas angústias e coisas que você perdeu. Porque até hoje, o divórcio, nunca mais você encontrou o caminho para mim.
Então eu não tenho que te dar um outro marido, eu tenho que te dar um outro coração. Eu não tenho que te dar um novo filho, eu tenho que te dar um novo coração. E o que você está precisando não é de uma outra vida, o que você está precisando é de uma outra história. E essa história só pode ser construída em mim. Por isso que a partir de hoje, acredite que tudo vai cooperar para o seu bem. Uma tragédia pode, não a tragédia, mas o resultado dela. Então quer dizer que perder uma pessoa amada vai cooperar para o meu bem? Vai. Porque você vai encarar a morte de uma realidade e não no mundinho da Alice que você vivia. Porque não é país de maravilhas, não, filho. E a gente só aprende a viver com as realidades da vida. Sepulte, chore, mas depois volte para a caminhada. Porque só assim você vai encontrar ser gente e ser humano do jeito que eu quero que você seja. Para de fantasiar os negócios. O diagnóstico foi terrível, foi e é. Mas aí não diz quem você é. É câncer. É. Boca essa boca para lá. Diz, não, para cá. Pode dizer para mim, é câncer. Diga, Deus é câncer. Diga. Fale o nome. Porque só assim você será uma pessoa livre de todo o medo de qualquer câncer. Porque você está em mim. E se matar, meu filho, você vai morrer. Seja com câncer, ou seja sem câncer, você vai morrer. E eu não tenho que te dizer de que você vai morrer. Você tem que se preocupar no colo de quem você vai viver. E você está mais se preocupado com morrer do que em viver. Nasceu um filho, você está onde? Em ti, Senhor. Sepultou um filho, você está onde? Em ti, Senhor. Passou, você está onde? Em ti, Senhor. Não passou, em ti, Senhor. Tudo coopera mesmo para o meu bem, Senhor. Isso coopera, mas segundo os meus propósitos. Entenda isso. Meus irmãos, fantasma existe? Quem acredita em fantasma? Fantasma existe? Eu acredito em fantasma. Deixa eu te dizer por que eu acredito em fantasma. Porque está na Bíblia. Lá vem eu com as coisas, né? Ias até bem. Marcos 6, capítulo 49. O barco revolto, vira ou não vira, Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos disseram, é um fantasma. Sabe o que é fantasma? A materialização da tua incredulidade. Sabe o que é fantasma, filho? É quando se materializa a tua incredulidade. E isso vai te assombrar pro resto da vida. Fantasma existe. É o teu que não te deixa dormir. É o teu embaixo da cama. É o teu que senta contigo na cama. A cama baixou, a cama baixou. Ou isso não já veio para mim para resolver esse peteco? Isso existe? Existe. Creia nisso. Creia que não é Jesus. Creia no fantasma. Ele vai te assombrar até você morrer. Porque esse fantasma vai materializar aquilo que você não crê em Deus. Porque se o Senhor disser assim, sou eu, aí você vai dizer, é um fantasma. Não tenha medo, porque não há fantasma na tua história. Há um Deus vivo e verdadeiro. Pegue sua coberta, cubra-se, feche os seus olhos, porque se tem alguém que sentou na tua cama, fui eu. Mas você acredita no demônio, né? Por isso que você saiu arrupiando tudo.
Se você enfrenta lutas espirituais nessa hora e nessa área, eu não estou dizendo que não existe. Eu só estou dizendo que isso é muito incompatível para quem vive um relacionamento profundo com Deus. O diabo anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar, mas vai ser você? Porque a Bíblia não diz que ele vai devorar. A Bíblia diz, ele anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. A pergunta é, vai ser tu? Eu não vou. Mas a gente acredita que vai ser devorado, né? Isso, aí vira um fantasma. E os nossos fantasmas tanto vão nos assombrar, como vão nos devorar. Eu encerro com Lucas 1,38 e a gente vai orar. Lucas 1,38. Disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1,38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quero convidar você a gente encerrar esse culto com essa oração. Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Só tenha cuidado com isso que você está orando. Porque agora vai depender de um relacionamento de amor. Todo. Vai depender absolutamente da compreensão que eu tenho das Escrituras. A ponto de me dizer que eu sou totalmente devedor. E a ponto de descansar totalmente, sabendo que tudo vai cooperar para o meu bem. Para uma vida profunda com Deus, redefina tudo na sua vida. Vamos orar.